Capítulo 20, Provérbios. O vinho causa zombaria e a bebida forte provoca tumulto. Todo aquele que é dominado por eles não é sábio. O temor do rei é como o rugido do leão. Quem lhe provoca a ira peca contra a própria vida. Evitar conflitos é motivo de honra para o homem, mas todo insensato se envolve neles. O preguiçoso não cultiva no outono, por isso, durante a colheita, mendigará e nada receberá. O propósito no coração do homem é como as águas profundas, mas o homem inteligente o descobrirá. Muitos proclamam sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda com integridade, seus descendentes serão felizes. Quando o rei se assenta no trono para julgar, dissipa todo o mal com os olhos. Quem pode dizer: purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor odeia tanto o peso fraudulento quanto a medida falsa. Se a sua conduta é pura e correta, até a criança se revela por suas ações. O Senhor fez tanto o ouvido que ouve quanto o olho que vê. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre teus olhos e terás fartura de alimento. O comprador diz: não vale nada, não vale nada. Mas, depois que sai, gaba-se do negócio. O ouro e as muitas pedras preciosas são conhecidos, mas os lábios que trazem conhecimento são joia de grande valor. Quem fica como fiador de um estranho perderá até a roupa. Quem dá garantia a quem não conhece acabará como penhor. O alimento ganho com mentiras é saboroso ao homem, mas depois a sua boca se enche de pedrinhas. Os planos realizados com conselhos são bem-sucedidos, e com prudência se faz a guerra. Quem vive falando revela segredos, por isso não te envolvas com quem fala demais. Quem amaldiçoa pai ou mãe terá sua lâmpada apagada e ficará nas mais densas trevas. A herança que no princípio é facilmente adquirida não será abençoada no fim. Não digas: eu me vingarei do mal. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. O Senhor odeia pesos fraudulentos, e balanças enganosas são perversas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Assim, como o homem poderá entender seu caminho? Dizer sem pensar: isto está consagrado, e refletir só depois de feitos os votos é uma armadilha para o homem. O rei sábio dissipa os ímpios e faz passar a roda sobre eles. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha completamente o mais íntimo do coração. A bondade e a verdade preservam o rei, e ele sustenta o trono com a bondade. O orgulho dos jovens é a força, e a beleza dos idosos são os cabelos brancos. Os açoites que ferem purificam do mal, e as feridas penetram o mais íntimo do ser. Capítulo 21, Provérbios. O coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todo o caminho do homem lhe parece correto, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifícios. Pecados são olhar arrogante e coração orgulhoso, lâmpada dos ímpios. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas muita precipitação leva à pobreza. Acumular riquezas com a língua mentirosa é vaidade passageira e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrebatará, porque se recusam a praticar a justiça. O caminho do homem perverso é tortuoso, mas o proceder do honesto é correto. É melhor morar num canto do eirado do que dentro de casa com uma mulher briguenta.
O anseio do ímpio é fazer o mal. Ele não tem compaixão nem do seu próximo. Quando o zombador é castigado, quem é simples se torna sábio. E, quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. O justo observa a casa do perverso e conduz os ímpios à ruína. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo aplaca a ira, e a dádiva às escondidas. A forte indignação. A execução da justiça é motivo de alegria para o justo, mas é espanto para os que praticam a maldade. O homem que anda afastado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo, e o infiel para aquele que é correto. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. Na casa do sábio sempre há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato os desperdiçará. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda sua boca e sua língua, guarda a si mesmo do sofrimento. O soberbo e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O desejo do preguiçoso o mata, pois suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia o ímpio cobiça, mas o justo dá sem reter. O sacrifício dos ímpios é abominação, muito mais se oferecido com intenção maligna. A testemunha mentirosa morrerá, mas o homem que ouve falará sem ser contestado. O ímpio mostra no rosto a arrogância, mas quem é correto considera os seus caminhos. Não há sabedoria, nem entendimento, nem plano algum contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Capítulo 22, Provérbios. É muito melhor ter um bom nome do que grandes riquezas, e ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram. O Senhor faz tanto um quanto o outro. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas o ingênuo segue adiante e sofre por isso. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Há espinhos e armadilhas no caminho do perverso. Quem protege a si mesmo desvia-se deles. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quem semear injustiças colherá males, e o castigo da sua indignação será completo. Quem vê com olhos bondosos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Manda embora o zombador e a briga acabará. O conflito e o insulto cessarão. Quem ama a sinceridade de coração e fala com desenvoltura será amigo do rei. Os olhos do Senhor preservam quem tem conhecimento, mas ele transtorna as palavras do infiel. O preguiçoso diz: há um leão lá fora. Se sair na rua, serei morto. A conversa da adúltera é um poço profundo. Aquele que está debaixo da ira do Senhor cairá nele. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer e quem dá ao rico certamente passarão necessidade. Subtítulo: Conselhos sobre vários assuntos. Inclina teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração ao meu conhecimento.
porque te será agradável guardá-las no íntimo e tê-las todas na ponta da língua, para que tua confiança esteja no Senhor. Hoje as ensino a ti. Por acaso não te escrevi excelentes coisas acerca dos conselhos e do conhecimento, para te ensinar a certeza das palavras da verdade, para que com elas respondas aos que te enviarem? Não roubes o pobre, porque é pobre, nem oprimas o oprimido no tribunal, porque o Senhor lhes defenderá a causa em juízo e tirará a vida dos que os roubam. Não faças amizade com uma pessoa briguenta, nem andes com o homem que logo se enfurece, para que não aprendas seus costumes e te deixes cair em alguma armadilha. Não estejas entre os que se comprometem e ficam como fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que deixarias levarem a cama onde te deitas? Não removas os marcos antigos que teus pais fixaram. Já vistes um homem competente no que faz? Este servirá os reis e não trabalhará para gente comum.